Gravando, acho que está gravando, né? Então, agora sim, pessoal, vamos começar a conversar, então, sobre a disciplina do Código de Processo Penal em relação à prova testemunhal. Vamos ver se a gente conversa sobre essa questão relacionada com o compromisso legal, né, que deve ser prestado antes do início da audiência. Isso é bem relevante, bem importante. Eu gostaria de mencionar já nesse primeiro momento, e para quem nunca teve acesso a uma audiência judicial, eu gostaria de mencionar para vocês como é que funciona, na verdade, essa questão da audiência, a presidência do magistrado, na hora da oitivas do réu, que a gente chama de interrogatório, que é o último ato nos ritos processuais, e como é que funciona a oitiva das testemunhas. Como é que funciona? É isso que a gente vai ver. As salas de audiência, como é que elas estão, como é que é a disposição? Então, o que acontece é assim, nas salas de audiência, o magistrado fica no centro da mesa, a pessoa que está sendo ouvida fica do lado esquerdo da frente da mesa do magistrado numa cadeira, sendo ouvida e sendo gravado o seu audiovisual. Do lado direito dessa mesa, o promotor, o representante do Ministério Público fica sentado e exatamente na frente da mesa, do lado do promotor, mais ou menos na frente do local onde a testemunha está sentada, fica o defensor do acusado. Então, é mais ou menos assim que funciona. O sistema de oitiva de testemunhas, a gente vai mencionar como é que funciona, ele está disciplinado no Código de Processo Penal, e a gente vai conversar sobre ele aqui no artigo 212 e parágrafo único, que ele menciona exatamente como é que é feita essa testemunha. Como é que é isso? É o juiz que pergunta? O juiz pergunta diretamente? É o promotor? É o advogado que pergunta diretamente para a testemunha? A pergunta tem que ser direcionada para o juiz, para que o juiz refaça a pergunta para a testemunha? Então, isso é o que a gente vai conversar hoje sobre, e tem tudo a ver com a oitiva das testemunhas, é mais ou menos assim mesmo. Então, vou começar desde o princípio. A testemunha, primeiro, vai começar a audiência e o juiz vai tomar o compromisso legal de a testemunha dizer a verdade naquele ato judicial. Eu quero lembrar que no processo penal, nós estamos em busca do quê? Nós estamos em busca da verdade material, da verdade real, daquela verdade do que aconteceu, não é isso? Nós precisamos descobrir o que aconteceu para que o magistrado, detentor e conhecedor dos fatos, possa responsabilizar a pessoa pelo crime praticado ou não. Se ficar demonstrada a prática do crime, ele vai ser responsabilizado, vai receber a pena, e o Estado, então, exerce o direito de punir. Se eventualmente não ficar demonstrada de forma cabal a prática delituosa, o magistrado não só pode, como ele deve absolver. Vamos na disciplina do CPP. Apesar de ser meio chatinha, é importante, tá, pessoal? Isso aqui, esse texto desses artigos, eles são muito questionados em prova da OAB, em concurso público, e a gente precisa saber, tá? Então, vamos lá. O artigo 202 é o primeiro artigo. Nós já começamos com o pé direito, porque esse artigo já caiu algumas vezes em certames públicos, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Artigo 202. Toda pessoa poderá ser testemunha. Olha o que está escrito. Toda pessoa poderá ser testemunha. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que o Código de Processo Penal, ele não faz nenhuma distinção entre informantes, aqueles que a gente conhece por informantes, e testemunhas.
O CPP faz o seguinte, o CPP, ele trata genericamente de testemunhas e, na sequência, ele diz quem é que recebe, quem é que não recebe o compromisso legal de dizer a verdade. Quem seriam os tais informantes? Os informantes nada mais são, para quem quiser anotar, e se eu tiver rápido, vocês, pessoal, vão me avisando aí, tá? Se tiver muito rápido, eu preciso que vocês me deem o feedback. Isso aqui tudo é meio novo e tal, enfim, a gente tem que tirar um proveito desse treco aqui. Então, vamos me dizendo. Então, esse artigo 202 é daqueles para a gente colocar um xizinho. Por quê? Porque um professor boca aberta pode perguntar lá na prova. Está correto afirmar que toda pessoa poderá ser testemunha? O que vocês vão dizer? Sim. Está correto. Por quê? Porque é o texto da lei. Alguns poderiam se questionar. Pois é, mas toda pessoa pode ser testemunha, mas aqueles que não recebem o compromisso legal, eles não podem ser testemunha, não, eles podem. Eles são testemunhas. Só que eles serão testemunhas não compromissadas. São os tais informantes. Repetindo. Então, quem são os informantes? Nada mais são do que as testemunhas não compromissadas. Esse é o primeiro artigo. Pessoal, isso já caiu assim em concurso. Eu nunca me esqueço, num seletivo de prova do Ministério Público, no ano de 2010, a gente fez uma escola do Ministério Público, uma escola preparatória para o concurso do Ministério Público, aqui na cidade de Lages. Vários ex-colegas aí da Uniplac, hoje muitos profissionais do direito, operadores, fizeram essa escola do Ministério Público que a gente acabou trazendo de Florianópolis para cá, utilizando a nossa prata da casa e os professores de Florianópolis, os bambambam de Floripa lá, né, enfim. E foi muito bom, né? Hoje nós temos magistrados, promotores que fizeram essa escola do Ministério Público aqui de Lages. Foi muito legal. E lá, o que a Associação do Ministério Público fez? Ela fez uma prova seletiva para integrantes dessa escola preparatória do Ministério Público. Ia dar uma bolsa, na verdade, 2 bolsas integrais para as 2 melhores notas dessa prova seletiva. E me recordo bem, nessa prova seletiva, assim como em outros concursos também, caiu exatamente isso. Verdadeiro ou falso? Toda pessoa poderá ser testemunha? Qual que era a resposta? Verdadeira. Por quê? Porque é o texto da lei. E eu já disse isso para vocês, e se não disse, eu vou dizer agora. Toda vez que cair num concurso, que cair uma pergunta numa prova, que cair em qualquer certame, processo seletivo que seja, algum tipo de questionamento relacionado com o texto da lei, nós não podemos negar o texto da lei. Eu já falei para vocês que nos concursos públicos está se utilizando muito o texto da lei hoje. Por que isso? Por que está se utilizando muito? Está se utilizando muito porque o número de candidatos é cada vez maior. De pessoas que procuram passar em concurso público. E muitos questionamentos são feitos acerca das perguntas formuladas nesse certame. No mundo do direito, a gente já sabe, entendimentos nunca é 100% consolidado, isso é a tradução do pensamento humano, né? Na nossa área não é diferente, mas a nossa área é muito mais aguçado, na verdade. Como é que funciona a nossa área? Geralmente tem 2 posições, tem 2 lados, tem 3 lados, tem 3, 4 posições relacionadas com um determinado tema. Isso não é raro de acontecer, isso é normal. Tudo pode ser visto sobre um prisma, sobre um enfoque. Isso não é só na área do direito, isso é na vida da gente. A gente sabe como é que é. Uns pensam de um jeito, outros pensam de outro. Nós precisamos de conteúdo jurídico para quê? Para que a gente tenha substância para poder, sim, na hora de verbalizar as coisas do direito num certame público, a gente possa, sim, ter consistência para poder verbalizar, ser persuasivo para sustentar as posições que nós
vamos defender, seja num certame público, seja na nossa vida profissional. Seja como advogado, seja como promotor, enfim, principalmente esses dois, que são os personagens do processo penal. O juiz não é um argumentador, o juiz vai argumentar na sentença, fundamentando. Mas é o promotor que vai sustentar a tese acusatória, é o defensor que vai sustentar a tese defensiva. E hoje nós já sabemos que é tudo oral. Então nós temos que investir na oralidade. E esse poder de convencimento, persuasão, oratória, é coisa que a gente tem que aguçar, é coisa que a gente tem que aperfeiçoar. Eu brincava com vocês em sala de aula dizendo o seguinte, que, bem, como está o Código de Processo Penal hoje, tudo oral, não tem mais espaço para a gente gaguejar, hesitar. Não, mas eu sou envergonhado, eu sou tímido. Bem, vamos ter que perder nossa timidez, não tem jeito. Não tem jeito. Tá? Esse poder de persuasão é junto com o conteúdo jurídico que nós vamos ter para poder sustentar nossas posições. Nos concursos públicos eu falava, então, toda pessoa poderá ter testemunha, vai cair isso aqui na prova eventual, não sei como é que vai ficar esse treco aí na sequência, mas se eu eventualmente perguntar isso para vocês, vocês vão me responder que, sim, texto da lei, artigo 202 do Código de Processo Penal. O próximo artigo, pessoal, é o 203, ele é meio chatinho, mas porque ele é grandinho, ele diz assim, a testemunha fará sobre palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber ele for perguntado, devendo declarar nome, profissão, lugar em que exerce, tal. Se é parente e em que grau das pessoas envolvidas, das partes, né? Ou quais são as relações com qualquer delas. E relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência e as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se a sua credibilidade. Artiguinho chato, mas assim, a palavra fará o quê? Sob palavra de honra, o compromisso legal de dizer a verdade. Ela vai se comprometer com o processo penal, com o destino do processo penal. A testemunha vai ser compromissada em dizer a verdade. Quando? No início da audiência. Quando ela é chamada para a sala da audiência, a primeira coisa que o magistrado faz é colher ou não o compromisso legal de dizer a verdade. Pessoal, essa disciplina está do artigo das testemunhas, do artigo 202 até o 225, a gente não vai ler todos os artigos, fica chato, de fato, eu sei, mas tem alguns artigos que não tem como a gente não ler. O 204, depoimento oral, beleza, tranquilo. 205, tranquilo, também só passem os olhos depois. Aí a gente chega no artigo 206 do Código de Processo Penal. Esse artigo 206, ele tem um rol de pessoas. E aqui começa a gente a ter que gravar mesmo quem são essas pessoas. Por quê? Porque o Código Disciplina que essas pessoas do artigo 206 não receberão o compromisso legal de dizer a verdade. As pessoas do artigo 206, então, não receberão compromisso legal de dizer a verdade. Aliás, é a análise do 206, do 207 e do 208, principalmente 206 e 208, que nos dá a certeza, que nos indica quem são as pessoas que não receberão o compromisso legal de dizer a verdade. Eu vou ler o 206. Esse a gente tem que ler. Olha só. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Testemunha é obrigada a depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo. Quem é que pode recusar-se a testemunhar? Quem são? Agora o artigo diz quem são. O ascendente, prestem atenção, o ascendente, descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai e a mãe, ou o filho adotivo, agora detalhe, do acusado.
do acusado. O artigo 206 não fala em parentes da vítima. O artigo 206 fala nos parentes do réu, parentes do acusado. Ascendente, descendente, irmão, cônjuge, mesmo que separado, divorciado, enfim, essa rapaziada toda. Então, gravem isso. Esse artigo 206 ele é bem relevante. Eu vou concluir, depois vou ler o 208 e a gente vai fazer essa conclusão aqui e vamos delimitar quem é que não recebe o compromisso legal de dizer a verdade. Então, vamos lá. Do acusado. Agora, vírgula, essas pessoas podem se eximir de depor. Os parentes do réu. Mas diz lá no final, salvo quando não for possível por outro modo obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias. Quem é que vai delimitar isso? O magistrado. Quer se eximir de depor? Salvo se não for o único meio de comprovar a prática do delito. Entenderam? Então, esse artigo 206, ele é fundamental por quê? Porque ele dá esse rol. E agora veja por que ele é importante. Vamos no 208. Não se deferirá o compromisso a que alude o artigo 203, aquele, palavra de honra, tal. Não se deferirá o compromisso a que alude o artigo 203 aos doentes e deficientes mentais. Agora, anotem aí. Quem tiver interesse, lógico, né? Anotem aí. É o 208. Não se deferirá o compromisso legal do artigo 203 aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 anos. Falamos isso ontem no final do nosso encontro. Doentes e deficientes mentais e os menores de 14 anos. Nem as pessoas a que se refere o artigo 206, aquele que eu acabei de ler. Então, não se deferirá o compromisso legal de dizer a verdade a quem? Quem é que não recebe o compromisso legal de dizer a verdade e vai ser ouvida como uma testemunha não compromissada? Quem são essas pessoas que vão ser ouvidas como testemunhas não compromissadas, sem compromisso? Quem são? Doentes e deficientes mentais, primeira informação fundamental. Os menores de 14 anos, segunda informação fundamental, texto de lei, 208 do CPP, doentes e deficientes mentais, menores de 14 anos e os parentes do réu. Ou seja, as pessoas a que alude o artigo 206. Quem são? Os parentes do réu. Essas são as pessoas que não receberão o compromisso legal de dizer a verdade. Essa é a disciplina do Código de Processo Penal em relação ao compromisso legal de dizer a verdade. Para quem já participou de audiência, para quem trabalha em sala de audiência, seja acompanhando algum operador do direito, seja como estagiário, seja como funcionário do Poder Judiciário, ou quem mesmo já viu, pode ser que tenha presenciado eventual situação em que no início da audiência o magistrado possa perguntar para a testemunha, mas o senhor é parente do réu? O senhor é amigo íntimo? O senhor é amigo íntimo do réu? O senhor é amigo íntimo da vítima? Pessoal, o Código de Processo Penal fala em algum momento nesses artigos que a gente está lendo, falou em amizade íntima? Quem é que não recebe o compromisso legal de dizer a verdade? Os parentes do réu, doentes e deficientes mentais e os menores de 14 anos. O Código falou
em amigo íntimo do réu? Não falou. Fala em algum lugar? Não fala. Significa dizer, tecnicamente, gravem aí. Geralmente eu pergunto isso em prova, tá, pessoal? Geralmente eu pergunto. Para ser bem leal com vocês. O amigo íntimo do réu recebe o compromisso legal de dizer a verdade ou não recebe? Ele será uma testemunha compromissada em dizer a verdade ou não será compromissada? O amigo íntimo do réu será compromissado, segundo o Código de Processo Penal. Ah, professor, mas lá na comarca que eu trabalho, o amigo é ouvido sempre como testemunha não compromissada. É sempre como informante. Tranquilo. As pessoas se equivocam na disciplina do Código de Processo Penal, é que eu estou mencionando para vocês. Amigo íntimo do réu recebe o compromisso legal de dizer a verdade. Inimigo capital recebe o compromisso legal de dizer a verdade ou não? Inimigo capital, seja do réu ou seja da vítima. Recebe o compromisso legal de dizer a verdade? Bem, está dentro de alguma exceção de não recebimento, de alguma hipótese de não recebimento de compromisso legal? Não. Não fala em amigo íntimo e não fala em inimizade capital. Entenderam como é que funciona? Então, gravem lá. Repetindo para nós terminar essa história, pelo menos por enquanto. Doentes e deficientes mentais, menores de 14 anos e os parentes do réu não recebem o compromisso legal de dizer a verdade. A gente poderia perguntar para vocês o seguinte: e os parentes da vítima? São compromissados ou não? São, óbvio. Por quê? Porque o CPP não fala nada. Ah, professor, mas eles podem ter interesse na causa? Qual é a disciplina do Código de Processo Penal acerca do compromisso legal de dizer a verdade? A disciplina do CPP é de que os parentes da vítima receberão o compromisso legal de dizer a verdade. Professor, mas o senhor não acha que eles podem, eventualmente, trazer informações que não são verdadeiras para dentro do processo? Isso ninguém quer? Pode, isso pode acontecer. É por isso que, na sequência, a gente vai analisar o artigo 214 do Código de Processo Penal, que fala na arguição de defeito. 214 fala na contradita e arguição de circunstância ou defeito. A contradita tem a ver com compromisso legal de dizer a verdade ou não. A arguição de defeito nada mais é do que chamar a atenção do magistrado de que aquela pessoa que está sendo ouvida, ela é parente da vítima. E em sendo parente da vítima, ela pode ser eventualmente suspeita nas palavras dela. Eu volto nisso. Eu volto a mencionar essa história e a gente vai... Vou dar um tempo para vocês escreverem. O que é a história da contradita? O que é contraditar uma testemunha? O Instituto da Contradita está lá no 214 do Código de Processo Penal. Contradita tem a ver com receber ou não o compromisso legal de dizer a verdade. Arguição de circunstância ou defeito, que é a segunda parte do artigo 214, é simplesmente chamar a atenção. Doutor juiz, tudo bem, esse cara que é parente da vítima, esse cara que é amigo íntimo da vítima, esse cara que é inimigo capital da vítima, ou amigo íntimo do réu, ou inimigo capital do réu, essas pessoas, segundo a disciplina do CPP, vão ser compromissadas em dizer a verdade. Mas eu gostaria, e a parte faz isso, o promotor, ou o advogado, o defensor público, enfim, o que a parte vai fazer? Doutor juiz, quero chamar a atenção para o fato de que essa testemunha, ela é amiga íntima do réu ou da vítima,
e em sendo amiga íntima do réu ou da vítima, ela pode, sim, ela pode, eventualmente, ser indigna de fé. Esse é o texto do 214. Eu volto nisso de uma forma um pouco mais devagar. Então, vamos lá, pessoal. O que nós falamos até agora? No início da audiência, como é que funciona? No início da audiência, o juiz vai compromissar ou não a testemunha. Quem é que recebe o compromisso legal? Bem, o compromisso legal é a regra. Quem é que não recebe o compromisso legal? O código diz quem não recebe o compromisso legal de dizer a verdade. Tá? E aí são esses que eu mencionei. Doenças e deficiências mentais, menores de 14 anos e parentes do réu. Cuidado, tá, pessoal? Em prova minha ou em concurso, o pessoal troca essa idade de 14 para 16. Tá correto afirmar que os menores de 16 anos não recebem o compromisso legal de dizer a verdade? Tá errado. Não é menores de 16. Os menores de 14. Menores de 18, tá correto afirmar? Bem, lembrem, são os menores de 14. E essas pessoas que não recebem o compromisso legal de dizer a verdade é que são, repito, os tais informantes. Dúvidas? Alguma dúvida, pessoal? Vocês estão conseguindo entender? Vão me xingando aqui, vão falando, vão questionando, tá? Se vocês tiverem algum questionamento, podem questionar. Tá tranquilo? Estão conseguindo entender? Vão me dando feedback aí, pessoal. Então tá. Pessoal, 207. Esse artigo eu vou fazer questão de ler também. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. Então, veja, tem pessoas que são proibidas de depor. Tem pessoas que são proibidas de depor. Quem são essas pessoas? Exemplos: psiquiatra, psicólogo, padre, advogado. Veja, no exercício do trabalho deles, da função deles, eles tiveram acesso a informações. O código diz: estão proibidos de depor, salvo se desobrigados pela parte. Então, vamos lá. Um determinado paciente foi atendido por um psiquiatra, enfim, ou por um advogado, enfim. Como é que funciona? Não pode depor, a não ser que tenha sido desobrigado pela parte. Essa é a disciplina do Código de Processo Penal. Entenderam? Dúvidas? Então, vamos lá, pessoal. Vão me dando feedback aí, então. Eu falei no artigo 212. Bem, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler todos os demais artigos, tá? 209, o juiz pode ouvir outras testemunhas e tal. Tem toda a disciplina das testemunhas aqui. Nós não vamos ler todos os artigos, mas tem alguns que a gente vai se focar. Eu já disse para vocês que essa polêmica do compromisso legal, pessoal, se vocês soubessem o quanto isso é latente no dia a dia do operador do direito, é uma coisa impressionante. Ô, professor, mas o juiz que eu trabalho, ele não segue o que o CPP está dizendo. Ele, quando é amigo íntimo, seja do réu, seja da vítima, ele já não pega o compromisso legal de dizer a verdade. Não tem problema. Isso é um erro? De acordo com o CPP, é um erro. O cara já passou no concurso, tio. Ele está errando. Nós não podemos errar. Nós temos que saber isso. Porque se alguém questionar isso pra gente numa prova, nós vamos ter que saber. Esses caras podem errar. Nós não podemos. Nós temos que sair daqui sabendo esse treino. Tá bom?
Vamos falar da arguição de circunstância ou defeito, então, tá? Arguição de circunstância ou defeito e contradito. Eu quero... não é todo mundo que sabe essa distinção, não é todo mundo que faz essa distinção. A doutrina é bastante tranquila, qualquer doutrina, eu já falei para vocês, vocês podem utilizar qualquer obra, enfim, de processo penal, certo? Eu no início do semestre, disse que gosto bastante, né, da obra do Norberto Avena, vou colocar aqui, vamos ver se dá, essa obra do Norberto Avena aqui, ó. Vamos lá, ó. Norberto Avena, Processo Penal Esquematizado. Essa obra não é boa. Essa obra é sensacional. Aliás, eu estou ansioso pela nova edição da obra de processo penal do Avena, porque agora nós tivemos o pacote anticrime, né? Pacote anticrime. Aliás, já que eu estou mostrando o livro, vou mostrar o livrinho, né, do pacote anticrime aqui, do Rogerinho Sanches também. Para quem tiver interesse na inovação legislativa do pacote anticrime, tem uma obra específica do Rogério Sanches que fala disso, que eu acho que para quem tiver interesse, quem gosta de penal, de processo penal, bem legal, tá? Bem legal. Mas, enfim, a doutrina faz essa distinção muito tranquilamente. Então, vamos lá. Contradita. Vamos lá no 214, vamos ver o texto da lei. Olha só. Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha. Contraditar a testemunha. Ou arguir circunstância ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade, ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá o compromisso nos casos previstos nos artigos 207 e 208. Entenderam? Não deferirá o compromisso para aquelas pessoas do 207 e do 208. As do 207 são aquelas, vamos lá, psiquiatra, advogado, psicólogo, que em razão da função exercida tem que guardar segredo. Certo? Salvo se desobrigada pela parte. Então, assim, ó, 207 e 208 quais são? Doentes e deficientes mentais, menores de 14 anos e parentes do réu. Entendeu? Entendeu como é que é? Essas pessoas, psiquiatra, psicólogo, advogado, padre, enfim, podem ser ouvidas? Podem, quando desobrigadas pela parte, podem ser ouvidas. E os parentes do réu podem ser ouvidos? Podem. Só que serão ouvidos como o quê? Como testemunhas não compromissadas. Então vejam o texto do 214, ele diz lá, o juiz consignará a contradita ou arguição de defeito, ou não lhe deferirá o compromisso nos casos previstos no 207 e 208. Ele só não vai deferir o compromisso legal para essas pessoas. Parentes do réu, doentes e deficientes mentais, menores de 14 anos, e os caras que estão proibidos de depor, salvo se desobrigados pela parte, que são quem? O padre, o advogado, o psiquiatra, o psicólogo. Texto do artigo 207, são proibidos de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo. Entendeu? Então, olha só. Qual é a diferença, então, da contradita e da arguição de defeito? Na contradita e na arguição de defeito. A contradita serve para quê? A contradita serve, para quem quiser gravar, a grosso modo, é uma questão de compromisso legal ou não de dizer a verdade. O psicólogo tá ali na frente para
para ser ouvido, por exemplo. A parte pode, eu gostaria de contraditar. Por quê? Porque ele tem uma proibição de ele ser ouvido. E aí o juiz vai administrar. Ele foi afastado dessa proibição, ele foi autorizado, tal, enfim. E se ele foi autorizado, ele vai ser ouvido como testemunha não compromissada. O que o juiz vai fazer? O senhor foi psicólogo dele? Muito bem. Então, contradita, como é que acontece? Não, está correto. Não vou colher o compromisso legal de dizer a verdade. O senhor vai ser ouvido, psicólogo, psiquiatra, advogado, enfim, vai ser ouvido como testemunha não compromissada. Essa é a primeira hipótese de contradito, ou seja, a hipótese do artigo 207. Segunda hipótese, são as pessoas que deverão depor sem prestarem o compromisso legal. Quem é que não recebe compromisso legal de dizer a verdade? Tô quase repetitivo, né? Doentes e deficientes mentais, menores de 14 anos e parentes do réu. Então, o parente do réu, pai do réu está na cadeira de testemunhas ali. O juiz, equivocadamente, pode se equivocar, vai compromissar. Não, o senhor está compromissado em dizer a verdade. O que a parte tem que fazer? Se insurgir. Doutor, eu gostaria de contraditar essa testemunha, porque ela é pai do réu. E como pai do réu, tem que ser retirado o compromisso legal de dizer a verdade. Ele vai ser ouvido como testemunha não compromissada. Por isso que eu falei, a contradita serve para essa questão do compromisso legal ou não de dizer a verdade. Entenderam? Essa é a contradita. A arguição de circunstância ou defeito, essa arguição é todo e qualquer fato que possa dificultar e impedir de que o depoimento daquela pessoa possa ser isento. Aí entra o amigo íntimo, aí entra o inimigo capital, aí entra o parente da vítima. Entenderam qual é? A parte vai arguir este defeito. Doutor juiz, eu quero que fique consignado que esse parente da vítima, apesar de o CPP dizer que ele vai receber o compromisso legal de dizer a verdade, eu quero que fique consignado que ele é parente da vítima. E o depoimento dela tem que ser visto com reservas. Essa é a arguição de defeito. Entenderam? Ou seja, a parte não está se insurgindo acerca do compromisso legal que o juiz acabou de tomar daquele parente da vítima. O senhor é parente do réu? Não, não é parente do réu. Não, eu sou o pai da vítima. O senhor é o pai da vítima. O que o juiz tem que fazer? Vai colher o compromisso legal de dizer a verdade. O senhor é pai da vítima? O senhor está compromissado em dizer a verdade. E vai dizer para ele. O processo penal quer a verdade, quer saber o que aconteceu. O senhor está compromissado. O que a parte vai fazer depois de o juiz compromissar este pai da vítima? O que a parte vai fazer? Vai arguir um defeito. Doutor juiz, quero que fique consignado de que esse depoimento tem que ser visto com reservas, porque ele é pai da vítima. Quero arguir esse defeito. Essa é a terminologia do código. É isso que eu quero que vocês entendam. É a terminologia do código. Arguição de defeito. A parte não está pedindo para retirar o compromisso legal de dizer a verdade. A parte está pedindo só para que o juiz, na hora de valorar o depoimento daquele parente da vítima, daquele amigo íntimo, daquele inimigo capital, que o juiz valore com reservas. Coloque um pé atrás. Analise o contexto probatório como um todo. Arguição de defeito. Repito, a contradita tem a ver com o quê? Tem a ver com o fato
de retirar o compromisso legal de dizer a verdade. Veja, o pai do réu foi compromissado. O que a parte se injure? Quer contraditar. Ou seja, quero que o doutor juiz retire o compromisso legal. Quero que ele seja ouvido como informante. Quero que ele seja ouvido como testemunha não compromissada. Conseguiram entender? Vamos ver aqui. Todo e qualquer fato que possa dificultar ou impedir. É isso mesmo. É isso mesmo. Todo e qualquer fato que possa dificultar ou impedir o quê? Dificultar ou impedir que apareça efetivamente a verdade no processo penal. Ou seja, que possa trazer uma dificuldade nessa compreensão. Entendeu, Roberta? Conseguiu entender? Aline? Se querem que repita, eu repito. Isso, de fato, olha, pessoal, beleza. Então, assim, ó, pessoal, isso é um assunto que, apesar de bastante técnico, eu estou fazendo questão de trazer essa discussão para vocês aqui, sem desmerecer nenhum operador de direito, mas as pessoas não dão muita bola para isso aqui. Não dão muita bola. Na prática, é amigo? Não, então não tem compromisso. Então, não, como assim, tio? Pois é, doutor Matheus, desgraçado. Assim, ó, a testemunha não compromissada pode cometer o crime de falso testemunho? Pergunta o Matheus. Excelente pergunta, tá, Matheus? Tem uma controvérsia tremenda acerca disso. Vamos debater um pouquinho sobre isso. Vocês acham? Quem são as testemunhas não compromissadas? Vamos dar um exemplo aqui. Parente do réu. Se o pai do réu, se o irmão do réu, se o filho do réu for arrolado como testemunha, ele vai ser uma testemunha não compromissada. Acabamos de ver isso, não é? E se ele mentir? Se ele mentir, ele pode ou não praticar o crime de falso testemunha? Duas posições. Duas posições. O Avena sustenta de que é possível. O Avena sustenta de que é possível cometer o crime de falso testemunho, viu, Matheus? O Avena, o Luiz Regis Prado, e nós temos precedentes tanto do STJ como do STF dizendo que o informante, ou seja, que a testemunha não compromissada comete também falso testemunho. E se insurge, qual é a outra posição? A outra posição é doutrinária. A doutrina diz negativa. A maioria da doutrina diz negativo. Não pode cometer o crime de falso testemunho. Como é que tu vai obrigar o pai do réu a produzir uma prova contra o seu filho? Como é que tu vai obrigar o cara? Sob pena do cometimento do crime de falso testemunho, argumenta a doutrina. Então, forte corrente doutrinária, Matheus, diz que não pode cometer o crime de falso testemunho. O STF e o STJ têm alguns precedentes dizendo que comete o crime de falso testemunho. Eu tenho uma tendência, confesso para vocês, tenho uma tendência de concordar com a doutrina, sinceramente. Obrigar o parente do réu a dizer, a produzir uma prova contra ele, me parece que não está muito de acordo com o nosso processo penal constitucional. É mais ou menos isso que eu penso, tá, Matheus? Aliás, Matheus e os demais colegas, não interessa o que eu penso. O que interessa? Interessa qual é a corrente majoritária. Corrente doutrinária majoritária, para quem quiser gravar, corrente doutrinária majoritária em relação à pergunta do Matheus, é de que não comete o crime de falso testemunho. Corrente minoritária
na qual se inclui o Avena e o Luiz Regis Prado. E, além deles, precedentes do STJ e do STF, diz que comete o crime de falso testemunho a testemunha não compromissada. Entendeu, Matheus? Tranquilo? Pessoal, já que nós estamos falando de falso testemunho, o crime de falso testemunho está previsto lá no artigo 342 do Código Penal, não é isso? 342 é um crime contra a administração da justiça, né? A gente viu isso no final do semestre passado, bem no finalzinho, né? Acho que era a Daniela e mais 3 colegas que estavam ali, enfim, mas é o crime do artigo 342. E eu quero lembrar vocês, e para aqueles que não sabem disso, o crime de falso testemunho é mentir, faltar com a verdade ou calar a verdade. Não falar. Entenderam? O cidadão omite fatos que ele tem conhecimento, que são fatos relevantes para o desvio da causa. E se descobre isso no processo penal. Imagina uma testemunha presencial. Ela viu o que aconteceu. E quando questionada, ela chega lá e diz, não, eu não vi nada. Comete o crime de falso testemunho? Comete. Aquele que omite fato relevante, ou mente, ou falta com a verdade. Também pratica o crime de falso testemunho. Importante lembrar isso, tá, pessoal? Vamos adiante? Eu falava para vocês, então, do artigo 212. Eu vou falar dele agora já, porque eu já comentei sobre ele ali, nós estamos falando das testemunhas. Então, como é que é essa inquirição das testemunhas, então? Como é que vai funcionar? Quem é que pergunta? É isso que o CPP, no artigo 212, disciplina. Vejam bem o texto. As perguntas serão formuladas pelas partes. Quem são as partes? Acusação e defesa, certo? Promotor, advogado, defensor. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha. Diretamente à testemunha. Não admitindo o juiz, aquelas que puderem induzir a resposta, é óbvio, né? O promotor, o advogado vai perguntar direto para a testemunha, ele não pode colocar a palavra na boca da testemunha. Ele não pode induzir a resposta. Ah, então quer dizer que... Certo? Você diz o que você quer que ela concorde. Tem operador do direito que usa isso, lamentavelmente, como técnica. Que você colocar a palavra na boca. Ah, então quer dizer que você estava na calçada, então. Isso, eu estava na calçada. Ah, e o João estava contigo. Então, ou seja, o testemunho não está falando nada. É a parte que está dizendo. A testemunha está sim, não. Entenderam? Então, o juiz que está ali, ele é o presidente do ato. E ele vai... O senhor está induzindo, doutor, indefira esse questionamento, o senhor pode reformular. E indefere a pergunta. Se a parte promotora ou advogado, enfim, se não, doutor, mas enfim, ele se volta para a testemunha e diz, ó, testemunha, a senhora só responde quando eu autorizar agora. Ou seja, para tentar manter a ordem do ato processual. Não pode existir indução. Qual é a finalidade do processo penal? Não é descobrir o que aconteceu? Então nós temos que trazer para o processo penal a verdade dos fatos. E não pode ser mediante indução, colocação de meio de prova, de palavra na boca da testemunha. Não pode ser assim. Certo? Então, olha só. Aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa, o juiz indefere a pergunta, se não tiver relação com a causa. Ou
importarem na repetição de outra já respondida. Já respondeu, doutor? Então está indeferido sua pergunta. Tranquilo. O juiz é o presidente do ato. Ele é que defere ou indefere. Veja, o juiz não autoriza que a testemunha responda. A parte faz a pergunta diretamente para a testemunha. E o juiz só interrompe, só se insurge, se for nesses casos de induzimento e se eventual, enfim, coação, ou se a pergunta já foi respondida, ou se não tiver relevância com a causa. Antigamente, pessoal, isso entrou no ordenamento jurídico penal em 2008, com a Lei 11.690. Lá em 2008, antes de 2008, o sistema adotado pelo CPP era o sistema presidencialista. Como é que era o sistema presidencialista? As partes, antes de 2008, tá, pessoal? As partes perguntavam para o juiz e o juiz reperguntava para a testemunha. E só depois a testemunha respondia. Isso vigorou no Código de Processo Penal de 1941 até 2008, sistema presidencialista. Em 2008, reforma parcial do CPP, o legislador resolveu alterar e passou a trazer a disciplina do 212. As partes não perguntarão mais para o juiz, as partes perguntarão diretamente para a testemunha. Entenderam? Parágrafo único do 212. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. A gente retira daqui da análise do caput do 212 com o parágrafo único com 212 que o juiz pergunta por último. O juiz pergunta por último. Aos questionamentos que já foram formulados, o juiz ficou com alguma dúvida, quer que esclareça alguma outra coisa, ou quer formular perguntas para a formação do seu convencimento, confirmando algumas coisas, o juiz formula esses questionamentos no final, depois das partes. Gravem isso. Que mais que eu tenho que dizer para vocês? Oitiva das testemunhas por precatória. Como é que funciona isso, pessoal? Oitiva das testemunhas por precatória. Aqui, pessoal, eu tenho que mencionar para vocês duas súmulas que são fundamentais. E por que elas são fundamentais? Elas são fundamentais porque elas caem em concurso público direto. O último concurso de promotor de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, aconteceu ano passado, se não me engano, agora tinha outro, né? Já estava com a inscrição aberta por causa da pandemia e acabou sendo cancelado. Mas no último concurso do MP, caiu uma súmula do STJ que a gente costuma mencionar bastante em sala de aula. Anotem aí, pessoal, para quem tiver interesse. Súmula 273 do STJ. Súmula 273 do STJ. Eu vou ditar para vocês. Súmula 273 do Superior Tribunal de Justiça. Aspas. Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária. Intimada a defesa da expedição da carta precatória, vírgula, torna-se desnecessária a intimação da data da audiência no juízo de precado. Vou repetir. Intimada a defesa da expedição da carta precatória, vírgula,
torna-se desnecessária a intimação da data da audiência no juízo de precado. Tranquilo? Todo mundo pegou? Quem não pegou é só ir lá no final dos códigos, está escrito lá, súmula 273 do STJ. Deixa eu comentar alguma coisa sobre essa questão da precatória. Primeiro, o que é uma carta precatória? A carta precatória é quando existe a necessidade de oitiva de alguém numa outra comarca. Então, o crime praticado aqui em Lages. Uma testemunha arrolada, seja pela acusação ou pela defesa, não importa, uma determinada testemunha desse processo que está tramitando aqui em Lages, mora, vamos lá, em Otacílio Costa. Otacílio Costa é outra comarca. O juiz de Lages pode obrigar a testemunha que mora lá em Otacílio Costa, sair lá da cidade dela, 45 quilômetros mais ou menos daqui da sede de Lages, para obrigá-la a depor aqui, na audiência aqui em Lages? Não pode. Bem, se ele não pode, porque como é que funciona a sistemática da testemunha? Se a testemunha mora aqui em Lages, ela não compareceu, mesmo tendo sido intimada, o que o juiz vai fazer? Vai determinar a condução sob vara, a condução coercitiva, se ela morar aqui em Lages. Certo? Se morar fora da comarca, o juiz já não vai nem mandar intimar lá. Até porque ele não tem jurisdição lá na comarca de Otacílio Costa. Ele vai encaminhar uma carta precatória lá para Otacílio Costa e o juiz lá de Otacílio Costa vai marcar uma determinada data para que essa testemunha de lá seja ouvida. Então, como é que funciona? É uma carta precatória, o juiz da comarca deprecada. Vocês viram o texto ali da súmula 273, né? Juízo deprecado. Quem é o juízo deprecante? Juízo deprecante é o juiz da causa, é o juiz de onde aconteceu o crime. O juiz de onde aconteceu o crime tem que ouvir uma testemunha que mora fora. Ele vai expedir uma carta precatória lá para o Otacílio Costa. Ele é o juízo deprecante. Quem é o juízo deprecado? É o juiz de Otacílio Costa. Entendeu? Entenderam? E vai ser o juiz de Otacílio Costa que vai intimar a parte para ser ouvida lá numa sala, lá em Otacílio Costa. Ela vai ser ouvida lá de Otacílio Costa. Aqui nós temos, todo mundo está entendendo? Todo mundo entendeu isso? Pessoal, se não forem entendendo, vão mencionando, peçam para repetir, tá? O juiz lá agora tem uma inovação, então, né? O Tribunal de Justiça de Santa Catarina tá fazendo a oitiva de testemunhas em outras comarcas, tudo por videoconferência. Videoconferência, pessoal. O juiz daqui de Lages, junto com o promotor daqui de Lages, com o advogado daqui de Lages, vão ouvir a testemunha que está lá em Otacílio Costa, numa data previamente marcada. A testemunha fica lá numa sala que a gente chama de sala passiva, onde fica um funcionário do Poder Judiciário pilotando lá o sistema para habilitar áudio, imagem da testemunha lá. E o juiz, promotor e advogado daqui de Lages vão formular questionamentos por videoconferência. Sistema ótimo. Por quê? Porque são as partes do processo daqui de Lages que têm conhecimento do processo, que estudaram o processo, que estão defendendo, em outras palavras, a tese acusatória e defensiva. Mas a sistemática é assim, oitiva de testemunha em comarca distinta
de onde aconteceu o crime, expedição de carta precatória. Está sendo feito por videoconferência. A súmula 273 que eu acabei de falar tem a ver com essa carta precatória. A defesa precisa ser intimada da expedição da carta precatória. E a defesa, segundo a súmula, tem que acompanhar a data dessa audiência. E essa súmula tinha muita relevância antes da videoconferência. Por quê? Porque a testemunha, ela era ouvida lá em Otacílio Costa pelo juiz de Otacílio Costa, pelo promotor lá de Otacílio Costa. E o advogado de defesa dele tinha que ser cientificado da data lá em Otacílio Costa, ou seja, tinha que ser cientificado da expedição da carta precatória, e esse defensor tinha que acompanhar no sistema a data da audiência que ia se realizar lá em Otacílio Costa. E se deslocar até lá, se quisesse, estiver presente lá na oitiva daquela testemunha. Agora, com a videoconferência, facilitou. E a súmula 273 agora fiz... Bem, aqui em Santa Catarina está sendo por videoconferência, mas não é assim no Brasil inteiro. Continua plenamente válida. E vai continuar sendo questionada essa súmula em concurso, não tenho dúvida. Mas agora perdeu, em parte, o sentido. Por quê? Porque a audiência vai ser o juiz, o promotor e o advogado aqui de Lages. Numa data previamente designada aqui em Lages. Entenderam? Então, as partes vão ser intimadas para essa audiência que vai ser realizada aqui em Lages, mas a testemunha vai estar na sala passiva lá em Otacílio Costa. O que o juiz de Otacílio Costa faz? Apenas intima ela para a data em que o juiz de Lages marcou a audiência a ser realizada. Na mesma hora, a testemunha lá vai ser intimada para ir na sala passiva. Entenderam? Então, essa é a primeira súmula. Vou adiante, tá, pessoal? Essa é a primeira súmula que eu quero mencionar para vocês. E a segunda súmula relevante em relação a esse tema da expedição da carta precatória anotem aí, a súmula 155 do Supremo Tribunal Federal, do STF. Não é Superior Tribunal Federal, tá, pessoal? Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, para que ninguém nunca confunda isso. Súmula 155 do STF, para quem quiser anotar, aspas. É relativa, eu vou ditar, é relativa à nulidade do processo criminal, é relativa à nulidade do processo criminal por falta de intimação, repito, é relativa à nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória. Para inquirição de testemunha. Repito, é relativa à nulidade do processo criminal, por falta de intimação, é relativa à nulidade do processo criminal, por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha. Por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha. Fecha aspas. Trocando em miúdos, a súmula 155 do STF diz que, em outras palavras, vamos interpretar, o juiz da comarca deprecante, no meu exemplo, o juiz de Lages, tem que intimar a defesa da expedição da precatória. Essa é a obrigação. Mas se o juiz de Lages não intimar a defesa
da expedição da precatória, isso gera uma nulidade, segundo o Supremo, uma nulidade relativa e não nulidade absoluta. Repito, a obrigação do juiz deprecante é intimar a defesa da expedição da precatória. A obrigação do juiz deprecante é intimar a defesa da expedição da precatória. Mas a falta de intimação da expedição da precatória, segundo o Supremo, gera nulidade relativa. E aí, pessoal, a gente precisa mesmo que singelamente, relembrar, diferenciar a história da nulidade absoluta e relativa, né? Hoje o pessoal está falando muito que não existe mais nulidade absoluta, que todas as nulidades têm que provar o prejuízo. O que eu quero? Vou dar algumas pinceladas só para vocês em relação a isso. Pessoal, a nulidade relativa é aquela que, para ser declarada a nulidade, precisa da demonstração do prejuízo para a parte. A nulidade relativa precisa da demonstração do prejuízo. E na nulidade absoluta, o prejuízo já é presumido. Essa sempre foi a grande divergência, a grande diferença entre nulidade absoluta e nulidade relativa. A nulidade absoluta não precisa provar o prejuízo. A nulidade relativa precisa ficar comprovado o prejuízo. Muita gente gosta de explicar. A nulidade absoluta geralmente é violação constitucional. Quando violar a Constituição Federal, a nulidade geralmente vai ser absoluta. E infraconstitucional, enfim, a nulidade vai ser relativa e precisaria da demonstração do prejuízo. A grosso modo, a gente pode pegar essas informações para poder gravar em relação, pelo menos de forma singela, essa diferença entre nulidade absoluta e nulidade relativa. E estou falando nisso por quê? Porque a súmula 155 do STF fala que a falta de expedição da carta precatória, a falta de intimação da expedição da carta precatória gera nulidade relativa. Pessoal, questãozinha de prova, tá? Questãozinha de prova. Se eu fosse vocês, eu colocaria um xizinho aí do lado. Ah, professor, como é que vai ficar a prova? Ainda não sabemos. Não sabemos muita coisa, né? Começamos a conversar aqui através do sistema com vocês ontem só, né? Então, vamos tateando isso. Eu vou sendo orientado pela universidade, aí, pela coordenação, enfim, e a gente vai se entendendo, tá, pessoal? Sinceramente, sei que não é o ideal. Eu também preferia estar, enfim, berrando lá na frente do quadro, mas lamentavelmente não dá. Então vamos fazer desse jeito mesmo, né? Dúvidas, pessoal? Vamos lá. Sistemática das testemunhas. Ficou alguma dúvida? Posso ir adiante, então? Então, vamos lá. Resolvida a situação das testemunhas, então, vamos voltar lá no artigo 156. Pessoal, o artigo 156 é aquele que falava do ônus da prova. Eu sei que nós já falamos do ônus da prova, não é? Quem é que tem que provar o quê no processo penal? Lembram lá? A acusação tem que provar o quê? Tem que provar autoria, tem que provar materialidade, tem que provar o elemento subjetivo, não é isso? Tem que provar o fato. E o que é ônus da defesa? O ônus da defesa, a demonstração do quê? Das excludentes. Excludente de ilicitude, excludentes de culpabilidade. Não é isso?
que mais que a defesa tem que... O que é o ônus da defesa? O ônus da defesa, por exemplo, é a demonstração de um álibi. A defesa vai lá e argumenta que estava em outro local, apresenta um álibi. Olha, no momento do crime eu estava na casa da minha namorada. Quem é que tem que provar isso? Que estava em um local diferente? Quem alega. Mas de onde é que tira isso? Do Código de Processo Penal. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer. É o que está escrito no artigo 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultada ao juiz de ofício, 2 pontos, 2 incisos. Então, nós já falamos de ônus da prova. Eu sei disso. Mas aí eu tenho que perguntar, vocês têm que me ajudar aqui. Eu comentei com vocês os 2 incisos do artigo 156. Ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes. Eu falei nesse inciso primeiro. O juiz vai determinar de ofício, inciso primeiro e segundo. Eu falei isso para vocês? Ontem eu comentei o inciso segundo aqui, né, de uma polêmica. Mas acho que não falei nisso. Então a gente terminaria hoje falando nisso. Vocês lembram se eu falei nisso ou não? Inciso primeiro do 156. Então vamos lá. Ordenar mesmo antes de iniciada a ação penal a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Beleza, Aline? Obrigado. Eu acho que eu não falei mesmo. Anotem aí, esse inciso primeiro, ele prevê aquilo que a gente chama de prova ad perpetuam rei memoriam. Meu Deus. Eu também não sei escrever direito esse treco. Eu vou tentar aqui. Prova ad perpetuam, acho que é mais ou menos assim, perpetuam rei memoriam. Eu vou mostrar aqui para vocês essa minha letra maravilhosa. Acho que não vai dar, né? Não dá. Dá para ler, não? Ad perpetuam rei memoriam. Deve ter alguma letra errada aí, enfim. Depois joguem no Google da vida ali para pegar a expressão 100% correta. Eu tenho anotado aqui, mas não vou ficar revirando esses papeletas que estão aqui. Beleza? Provado e perpetuam rei memória. Bem, o que é isso? Pessoal, o juiz pode determinar a produção dessa prova de forma antecipada. Imaginem uma determinada testemunha presencial de um crime grave que esteja lá entre a vida e a morte. O juiz pode antecipar essa prova. Não, vamos ouvir já. Vamos ouvir já, porque durante a instrução, lá na frente, pode ser que a gente não tenha mais condição de ouvir essa pessoa. Tranquilo? Inciso 2º do artigo 156. Então, vamos lá. A prova da alegação incumbirá quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício, 2 pontos, inciso 2º, determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligência para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Eu li esse artigo ontem para vocês. E disse que comentaria hoje. Para dirimir, o juiz pode determinar a realização de diligências. Está escrito no texto, para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Opa, a Letícia colocou aqui, ad perpetuam rei memoriam. Está aqui o texto, então, beleza? Obrigado, Letícia. Perpetuam rei memoriam. Eu acho que é mais ou menos assim mesmo.
Não é RAI, é REI. REI, né? Rei Memória. Boa, obrigado, Letícia. Então, nesse inciso segundo, aqui tem uma discussão. A realização de diligência para dirimir dúvida. O juiz vai determinar de ofício a produção de prova para dirimir dúvida que ele eventualmente tenha. Tem gente que se insurge em relação a isso. E diz assim, ora, o juiz no sistema acusatório, que é imparcial, ele tem que ser inerte, ele não pode ficar produzindo prova. E, aliás, se ele está na dúvida, ele deve absolver, porque in dubio pro réu, porque na dúvida o réu tem que ser absolvido. E esses que são opositores, esses autores que são opositores a esse dispositivo, dizem da inconstitucionalidade dele pela violação ao sistema acusatório. Que história é essa do juiz produzir prova no processo penal para dirimir dúvida? Se ele tem dúvida, ele tem que absolver. Eles argumentam dizendo o seguinte: então o juiz vai determinar a produção de prova só para condenar, então. Como é que é? Então o juiz vai determinar a produção de prova para conseguir a condenação. Claro, dizem eles. Porque se ele está na dúvida, ele já pode absolver. Então, se ele está indo atrás de mais provas, só pode ser para sustentar eventual condenação. Não é isso que prevalece, tá, pessoal? Estou dizendo para vocês da discussão, não é isso que prevalece. O entendimento desse inciso 2º do 156 é de que ele é constitucional, sim. Que ele não viola o sistema acusatório, que ele não viola a paridade de armas, a isonomia, a igualdade, não. Esse é o entendimento. O artigo está em vigor, o juiz de ofício pode, sim, por exemplo, determinar a oitiva de uma testemunha que não tenha sido arrolada pelas partes. Então, pessoal, prevalece esse entendimento por quê? Porque a finalidade do processo penal é a descoberta da verdade material, da verdade que muitos chamam de verdade real. E não pura e simplesmente uma verdade processual, uma verdade sem nuances, sem circunstâncias, que possam trazer uma decisão injusta. Seja ela uma decisão condenatória ou absolutória. A finalidade do processo penal é descobrir isso, é descobrir o que aconteceu. O juiz precisa estar de acordo com a sua consciência, sabendo do que aconteceu no caso concreto, para poder julgar de forma adequada. Então, em resumo, esse artigo 156 é matéria constitucional, certo? Está em vigor, o juiz pode determinar, sim, a oitiva de ofício. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Pessoal, ainda em relação à prova testemunhal, eu quero mencionar para vocês um princípio que é um princípio que não raras vezes a gente acaba não mencionando mais em detalhes, mas ele é um princípio importante. Última informação que eu vou dar para vocês e a gente encerra, tá? Princípio, para quem quiser anotar, princípio da comunhão da prova. Princípio da comunhão da prova. Esse princípio diz o quê? Que a prova, uma vez entrando no processo, ela pertence a todos os sujeitos processuais.
Promotor, juiz, partes, enfim, juiz, promotor, defensor, advogado. Pertence ao processo, pertence às partes. Não obstante o fato de ter sido levado para o processo por uma das partes. Por exemplo, o João foi arrolado como testemunha pela acusação. Sim, quer dizer que a defesa não pode usar a palavra do João? Claro que pode. Por quê? Porque a partir do momento que entrou no processo, o princípio da comunhão na prova. Mas isso, pessoal, depois que entrou no processo. Tá? Na prova testemunhal, é como se fosse uma exceção. Então, assim, ó, por que é como se fosse uma exceção? Por causa do texto para quem quiser anotar, do artigo 401, parágrafo 2º do CPP. Parágrafo 2º do CPP. Ô, professor, qual é a relevância desse treco? Sabe qual é a relevância desse treco? Quer dizer o seguinte, a parte pode desistir da testemunha sem concordância da outra parte? Esse é o questionamento. Então, o João foi arrolado na denúncia pelo promotor como testemunha de acusação. Antes do João ser ouvido, o promotor pode desistir dessa testemunha? Pode. Foi arrolado pelo promotor. E a pergunta é, precisa da concordância da outra parte? Resposta, não precisa. Não é todo mundo que sabe isso, tá, pessoal? No processo penal é assim. Não precisa da concordância da outra parte. Ô, professor, mas lá na comarca que eu trabalho, o juiz presidente sempre pergunta se a outra parte concorda. Precisa? De acordo com o CPP, não precisa dessa concordância. O senhor está dizendo, então, que isso é um equívoco? Estou dizendo que é um equívoco. Entenderam? A partir do momento que entrou no processo, aí não. Aí pertence a todo mundo, tranquilo. Princípio da comunhão da prova. Certo? Então, o que já aconteceu e não vai parar de acontecer? Só o promotor arrolou o João. Doutor juiz, eu não tenho interesse em ouvir o João. Eu já ouvi algumas testemunhas e eu estou satisfeito com a prova produzida. O defensor, não, mas eu tenho interesse. Qual é a pergunta que se faz? Doutor defensor, o senhor arrolou ela como testemunha da defesa? Não, eu não arrolei. Bem, se não arrolou, não precisa da concordância dele e o juiz não precisa ouvir essa testemunha. Entenderam como é que funciona? Ah, professor, mas o juiz não pode ouvir de ofício? Pode. Mas a parte pode desistir da testemunha e o juiz, se quiser, ouve de ofício. Mas não a outra parte. A outra parte não pode exigir a oitiva. Entenderam? Dúvidas, pessoal? Nenhuma dúvida? Tranquilo? Então, tá bom. Então, assim, pessoal, o que nós vamos combinar? Para aqueles que querem estudar processo penal para o nosso próximo encontro, quando é que é o nosso próximo encontro? Segunda-feira, no horário da aula, 6h40. Pessoal, o link vai ser sempre esse, tá? Esse que vocês entraram hoje. Nós estamos agora com 19 colegas aqui, e o link vai ser sempre esse, tá? Lá no grupo do Zap Zap ali, ou através da Letícia, a gente vai sempre se não der certo alguma coisa, a gente faz outro link. Mas esse link é o que vai ficar definitivo para nós. Nos vemos na próxima segunda-feira, às 18h40. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Posso ajudar em mais alguma coisa, não? Boa semana para vocês.
E um forte abraço, tá? Até semana que vem.